Olá, gente! Estamos hoje num vídeo bem diferente. Vou fazer um react de um vídeo que me chegou aqui e eu espero que possa ser bastante edificante para a sua vida, porque o assunto é muito importante. Eu vou falar sobre a importância das Escrituras para nós, chamados de protestantes. Não saia daí, eu preciso que você, antes de assistir o restante, já dê aí o seu like e comente e compartilhe, tá bom? É muito importante que você se inscreva também nesse canal e sem demoras, vamos então ao conteúdo de hoje. Muito bem, gente. Vamos então ao vídeo que eu recebi de um padre falando sobre o que os crentes creem sobre a palavra de Deus. E deixa eu lhe dizer, desde já, ele acerta em muitas coisas, ele fala a verdade em muitas coisas, ele é sincero, tá? Mas entendo que na sinceridade dele, ele acaba trazendo questões contra a própria palavra de Deus, tá? E esse não é um livro, não é um vídeo contra a fé de ninguém, muito menos contra alguém, muito menos contra a própria pessoa, não é, de quem fala, mas é importante que a gente entenda a necessidade da defesa da nossa fé. Portanto, ouça comigo, você vai assistir e nós vamos aí lidando com o conteúdo, tá? Vamos lá. Para as igrejas protestantes, o que mais vale, escute o que eu estou dizendo, é o que está escrito. Para um protestante, o que mais vale é Bíblia. Pronto e acabou. Ele não acredita em mais nada. É verdade. Se não estiver na Bíblia, nós não cremos. Se não tiver como comprovar na Bíblia, nós não podemos crer, porque não tem peso de palavra de Deus. Se alguma verdade que possa ser provada biblicamente, então nós vamos crer nessa verdade, porque encontramos na Bíblia. O padre está falando sobre isso por conta de verdades como um documento que eu tenho aqui, que é do Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã. Isso está na editora Vera Cruz, primeira edição, de agosto de 1976, que é um documento católico que diz assim: a Igreja Católica Romana afirma que a Bíblia, por si só, não constitui todo o campo do conhecimento de Deus e que, por isso, deve ser suplementada pelos ensinos da tradição. As verdades que Deus revelou acham-se na Sagrada Escritura e na tradição. Portanto, o que ele está dizendo é que nós, protestantes, não damos à tradição cristã o mesmo peso de palavra de Deus. Palavra de Deus é inerrante, clara, infalível. A tradição, ela pode e deve ser questionada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas nós cremos naquilo que está lavrado pelas palavras de Paulo na segunda carta a Timóteo. Eu quero ler para vocês aqui versículos 16 e 17 do capítulo 3. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo de realizar toda boa obra. Ora, diante disso, é verdade o que ele está dizendo. Para o protestante, importa o que está na Bíblia e nós não acreditamos em nada mais a não ser que seja comprovado pelas Escrituras e que não seja nenhuma adição ao texto bíblico. Vamos seguir. Parece ser bom. Não, não é tão bom. Porque, veja, a Bíblia veio 30 anos, os primeiros escritos, né? Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, e o que veio antes? Antes veio uma tradição oral, boca a boca, palavra. Veja, há uma imprecisão aqui na fala dele, tá? Os primeiros escritos não chegaram a nós 30 anos depois da morte de Cristo, tá? E o Antigo Testamento? Você tem aí registros de 1400 anos antes de Cristo. Só o livro de Malaquias, por exemplo, que no nosso cânon é o último do Antigo Testamento, porque no nosso tem 39 livros, foi escrito há 430 anos antes de Cristo.
Você tem a própria Septuaginta, que é a tradução do texto do Antigo Testamento para o grego, porque o Antigo Testamento foi todo ele escrito no hebraico, com algumas partes apenas em aramaico, né? No tempo de Alexandre o Grande, isso tem 3 séculos antes de Cristo, portanto tem muito texto, tem texto em abundância, tem história em abundância, tem registro de palavra de Deus, a não ser que o padre não considere como palavra de Deus o Antigo Testamento, o que seria um contrassenso. No Novo Testamento, nós temos os primeiros escritos, você tem ali a carta de Paulo aos Gálatas, você tem o próprio Tiago, que está mais ou menos em 40 depois de Cristo. Os outros livros foram escritos mais ou menos entre 50 e 60, e o Apocalipse 90 depois de Cristo. Portanto, veja, se nós estamos tratando de confiabilidade da palavra de Deus, nós precisamos compreender que ela não foi redigida 30 anos depois da morte de Cristo. Um volume enorme de escritos está antes disso. Falando da Bíblia católica, você tem aí os 7 livros apócrifos que foram postos no cânon bíblico e veja, na data de 1546. Veja o quão recente é isso. Se está sendo dito contra os textos que estão lá atrás, imagine o que nós não poderíamos dizer de textos que foram somente colocados na Bíblia tão recentemente, logo ali no tempo da Reforma Protestante. Não é? Vamos seguir, então, o que ele fala. São João vai dizer que nem tudo foi escrito nos livros, nem tudo. São João fala no seu evangelho, se tudo fosse escrito, não daria para abarcar. Foi muita coisa que ele falou, foi muita coisa que ele fez. Então, ou seja... Veja, ele está citando aqui João capítulo 21, versículo 25. Eu quero ler para você. Jesus realizou ainda muitas outras coisas, e se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Veja, João está dizendo o seguinte, Jesus realizou muitas outras coisas. Veja, ele não está dizendo Jesus disse muitas outras coisas. Ele não está falando dos ensinos de Jesus que não estão todos nas Escrituras. Quando Jesus parava para ensinar, ele reunia ou seus discípulos imediatamente ali, os 12, e às vezes alguns mais próximos, ou então uma multidão e pregava para essa multidão. E os ensinos de Jesus estão muito bem documentados. Portanto, dizer que há coisas que Jesus não disse ou que Jesus disse que não estão na palavra de Deus não pode ter como base João capítulo 21, verso 25. Aliás, veja, a pergunta que chega a nós, se tem algo que Jesus disse e não está na Bíblia, está onde então? Está na tradição dos homens? Alguém descobriu isso? A alguém foi revelado isso? Não. Aquilo que está na Bíblia, dito por Jesus, é para nós suficiente. O que ele falou foi suficiente. Eu me lembro do texto de Lucas, capítulo 24, e eu quero ler para vocês aqui os versos 25 e 27, que é o encontro de Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus já tinha sido crucificado e ao terceiro dia, que era o domingo, ele havia ressuscitado, e aqueles discípulos estavam tristes por causa da morte de Jesus. E eles não sabiam da ressurreição e eles não presumiam, não é, que as Escrituras falavam tantas coisas, e está falando aqui de Antigo Testamento, inclusive, de Jesus. Veja o que Jesus fala. Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés, veja, por Moisés, Jesus está pregando para eles, começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Portanto, veja, não é só o Novo Testamento que fala sobre Jesus, toda a Escritura fala sobre Jesus. Tudo aponta para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento explica Cristo. Esse é um princípio básico da interpretação da palavra de Deus. E outra coisa, os milagres que nós temos registrados, todos eles são reais, todos eles são verdade, e veja, eles são suficientes para que entendamos que tais sinais apontam
para o poder soberano do Messias. Portanto, veja o que ele continua dizendo para que nós entendamos melhor qual é o traço que define a diferença do que cremos. Tem coisas que Jesus falou e ensinou que não está na Bíblia. Percebeu aqui? Jesus falou e não está na Bíblia. Está onde, então? Alguém descobriu? Porque se o que está na Bíblia Jesus falou, lá nos evangelhos, então para nós é suficiente. Aqui eu já dou uma resposta para muita gente. Quando vem aquelas perguntas de sempre. Ah, mas onde está na Bíblia? Ei, esse negócio de onde está na Bíblia, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Onde está na Bíblia que a gente deve honrar os santos? Onde está na Bíblia que a gente deve rezar pelos mortos? Onde está na Bíblia? Ei, nem tudo está na Bíblia. Não está em lugar nenhum. Esse tipo de doutrina simplesmente não está na Bíblia. Veja, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Essas não são palavras minhas, por favor. Estas são palavras de um padre. Perceba aqui que o que ele está trazendo é que não precisa estar na Bíblia para que creiamos. Um homem pode ter dito. E veja, eu quero trazer mais um trecho aqui do terceiro catecismo da doutrina cristã, também, não é, de 1976, pela editora Vera Cruz. Isso está na primeira edição. Veja o que um trecho diz. Os ensinamentos da tradição acham-se principalmente nos decretos, dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Ou seja, o que o padre está confirmando aqui da doutrina católica é que não precisa estar na Bíblia, pode estar nos escritos da tradição cristã, pode ter escrito em outro lugar que nós também cremos que vem de Deus no sentido de isto tem o mesmo peso daquilo. E veja, é importante que a gente compreenda e lembre daqueles crentes de Bereia. Você lembra quando Paulo estava pregando, isso em Atos capítulo 17, e eu quero ler para vocês aqui, Atos capítulo 17, que diz assim, no versículo 11, os de Bereia tinham mente mais aberta, em outra versão diz eles eram mais nobres, do que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Veja que eles não estão examinando a tradição dos homens. Veja que eles não estão examinando os livros filosóficos ou outras coisas. Eles estão examinando as Escrituras para ver se aquilo que está sendo pregado é de fato vindo de Deus. Vamos seguir. Porque a Bíblia não foi feita para falar de tudo. A Bíblia foi escrita para anunciar Jesus. Veja, a Bíblia não foi feita para falar de tudo. É verdade, por exemplo, a Bíblia não fala de internet, mas a Bíblia te mostra como se parecer com Cristo a tal ponto de se comportar para que você se comporte conforme Ele deseja, seja na esfera virtual, seja na esfera presencial. A Bíblia não fala se você tem, por exemplo, que assinar o contrato X ou Y, mas ela te mostra as virtudes que vêm do alto para a sua vida, orientadas pela palavra e guiadas pelo Espírito Santo na sua vida, para que você possa nortear as suas decisões e tomar, então, as suas premissas de vida. Pode ser que um autor, eu já vou falar sobre isso, tá, gente? Nos ajude a tomar certas decisões. Há muitos bons livros, há muitas coisas maravilhosas, mas deixa eu lhe dizer, nada disso tem peso de Bíblia para a gente. A Bíblia, portanto, ela não fala de tudo, mas ela fala das verdades centrais da nossa fé. Ela fala daquilo que precisamos para que sejamos igreja, para que sejamos crentes. Eu não preciso de nada além das Escrituras para que eu possa ser um crente segundo a vontade de Deus. A igreja não precisa de outro livro, a igreja não precisa de outros escritos para que seja igreja. Aliás, a gente precisa ter cuidado com isso, porque uma seita é caracterizada quando você tem um livro além da Bíblia, uma pessoa além de Cristo e quando a exclusividade da salvação está sendo rogada para si. Então,
precisamos ter bastante cuidado com isso aqui. Por fim, ele diz, a Bíblia foi escrita para anunciar Jesus. E veja, é verdade. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, vai dizer que no passado Deus falou de muitas maneiras aos pais, não é? Pelos profetas. Nos últimos dias, porém, nos falou pelo Filho. Veja que a palavra de Deus, ela sim aponta para Cristo. E para que eu conheça Cristo, querido e querida, é suficiente a palavra de Deus. Eu preciso ter cuidado com as tradições humanas, porque a palavra de Deus que fala de Cristo mostra que o próprio Cristo denunciou quando as tradições humanas, elas ferem a palavra de Deus. Isso está em Mateus capítulo 15, no versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus diz. A partir do 3. Ele, porém, respondeu, palavras de Jesus, e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Assim, por causa da vossa tradição, isso está no verso 6, invalidastes a palavra de Deus. Verso 7, hipócritas, palavras de Jesus, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, veja, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Veja, se nós entendemos que a palavra de Deus fechou o que o Senhor tinha para nós, se nós entendemos que o Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, nas encostas do mar Egeu, está ali o encerramento, quando o Senhor disse, sela esse livro, termina, conclui. Se nós compreendemos que isto é então um sinal de Deus, a partir disso, nós não aceitamos nada com peso de escritura. E nós sabemos que muitas das doutrinas que nós conhecemos, não é, como doutrinas católicas, infelizmente elas vieram depois desse tempo e muito depois desse tempo. Eu poderia citar pelo menos uma aqui. Por exemplo, a própria doutrina da Ascensão de Maria, que é querida pelos evangélicos, mas venerada, adorada pelos católicos. Isso se deu somente em 1950. Portanto, veja, olha o lapso temporal que tem este tipo de doutrina que só pôde ser consolidada, não é? Há pouco tempo. Bom, o que eu quero concluir aqui dizendo. Primeiro, nós cremos no sola scriptura. E sola scriptura vem acompanhado de tota scriptura. Ou seja, somente a escritura para nós. E toda a escritura para nós. Agora, é importante que a gente entenda que nós não cremos, como protestantes, no nuda escritura. O que é nuda escritura? Esses são termos em latim, tá? Sola escritura, somente a escritura, tota escritura, toda a escritura, mas nós não cremos no nuda escritura, ou seja, a escritura quando ela vem sozinha no sentido de eu posso somente ter a Bíblia e eu posso interpretar do jeito que eu quero. Os protestantes não são anticonfessionais. Os protestantes não são anticredais. Os protestantes, eles têm muito bem definidos os critérios e as balizas da sua fé. Portanto, nós temos aí uma vasta informação histórica, olhando pelo retrovisor aí da nossa própria história, de documentos de fé que mostram como nós entendemos as Escrituras. E veja, não é que cada um consegue entender uma verdade e a escreve. Na tradição da igreja, nós percebemos que há um rastro de verdade que vai sendo acompanhado e esta é a razão pela qual nós precisamos dos credos. Porque se você não se atentou ainda, as maiores heresias são usadas, são tiradas da Bíblia pelo mau uso e, por pretexto, alguém vai usar um texto ali fora do contexto. Portanto, para que isso seja evitado, nós sim entendemos que precisamos de documentos que nos mostram ou mostram a outros o que cremos. Porém, preste bem atenção. Qual é a diferença? Esses documentos não são infalíveis, esses documentos não são inerrantes e esses documentos não têm peso de Bíblia. Eles podem ser, sim, questionados e revisados quando, à luz da palavra de Deus, eles se demonstrarem frágeis em seus argumentos. Eu espero que eu tenha aqui ajudado você
a identificar um pouco melhor sobre o que cremos, e já que estamos aí nesse tempo de reforma protestante, eu espero poder ter ajudado você em mais esse entendimento. Fica aqui o meu apreço a todos aqueles que, de fato, querem conhecer mais a palavra de Deus, e eu espero sinceramente que você faça como os crentes de Bereia. Vá ao texto e procure mais sobre o que Deus deseja para a sua vida. Que Ele te abençoe rica e poderosamente. Amém.